Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar mais uma aula. Vamos entrar na unidade 3 agora. A gente vai falar sobre álgebra, que é uma matéria muito legal, vocês vão gostar, tá? Então vamos lá? Início de conversa. Nessa unidade, vamos iniciar o estudo mais sistematizado de um campo da matemática chamado álgebra. Você já trabalhou em anos anteriores com o desenvolvimento do pensamento algébrico através da percepção de regularidades em sequências e com a generalização de propriedades das operações aritméticas. A origem da palavra álgebra é desconhecida, diferentemente da palavra aritmética, que deriva do grego aritmos, número, e geometria, que também deriva do grego geo, terra, mais metria, medida. A palavra álgebra não se sujeita a uma etimologia nítida. Álgebra é uma variante latina para a palavra árabe al-Jabir, usada no título de um livro, Isab al-Jabir wa Mugabala, escrito pelo matemático árabe Mohammed ibn Musa al-Khwarizmi, em Bagdá, por volta do ano 825. O papiro de Hind, escrito por volta de 1650 a.C., por um escriba chamado Hermes, é o registro mais antigo que remete à álgebra. Neste documento são detalhadas as soluções de 85 problemas de aritmética, fração, cálculo de área, volumes, repartições proporcionais, equações lineares, trigonometria básica e geometria. A linguagem que usamos atualmente na álgebra foi desenvolvida pelo francês François Viète, que nasceu em 1540 e morreu em 1603, que ficou conhecido como o pai da álgebra. Agora é com você. Vamos lá? Vamos juntos? Observe a sequência abaixo. Desenhe a próxima sequência. Vamos lá? Tá vendo aqui que a primeira sequência tem 2, nossa, minha caneta tá com uma ponta super grossa. 2, 4, 6. A próxima nós vamos fazer, qual é a sequência? 8. Ok? Então tá aí. Desenha bonitinho, tá? Com a sua régua. Eu aqui é na mão livre, então é difícil de ficar certinho. Quantos elementos terá a figura da 10ª posição? Você vai ficar desenhando isso aí até a 10ª posição, gente? Ou não? Ou dá para saber sem desenhar? É fácil, ó. A primeira tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Quantas vão ter? 20 figuras, 20 elementos, né? Quantos elementos terá a 15ª? Se a 10ª já teve 20, eu vou continuar contando. 22, 24, 26, 28, 30. 30 elementos, ok? Continuando. Próxima página. Escreva a... Opa, agora apareci. Escreva a regra de formação dessa sequência. E aí, o que vocês conseguem perceber nessa sequência que a gente fez? Existe uma regra para construir cada elementozinho ali, né? Cada figura, da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, tem uma regra que forma essa sequência aí, né? Qual regra que a gente consegue perceber? Que os números estão sendo múltiplos de 2, certo? A figura, ela é composta pelos múltiplos de 2, né? 2, 4, 6, 8, 10, certo? Escreva a expressão que permite calcular o número de elementos de uma figura que ocupa uma posição n em qualquer sequência. Bom, se são múltiplos de 2, é qualquer número multiplicado por 2. Então, se ela quer n números, é n vezes 2, tá bom?
Lembra quando a gente fala sobre múltiplos, que a gente aprende que os múltiplos são o resultado da multiplicação de um número qualquer por outro número? Então, os múltiplos de 2 são o resultado de uma multiplicação de qualquer número por 2, tá? Então, tá aqui, ó, qualquer número multiplicado por 2. Observe a sequência abaixo. Desenhe a próxima figura da sequência. Vamos lá. 3, 6, 9. Qual é o próximo? 12. Então, desenha aqui, ó, 12 balõezinhos, tá? Eu não vou desenhar, não. Vocês desenhem aí, senão eu vou demorar muito. Quantos elementos terá a 10ª posição? Bom, se você fizer a contagem, a 10ª posição vai ter 30. Quantos elementos terá a 25ª posição? Contou até o 10, vai contando. A 25ª vai ter 75. Escreva a expressão, vou ter que salvar essa parte aqui e continuar. Escreva a expressão que permite calcular o número de elementos da figura que ocupa qualquer posição, que ocupa uma posição y em qualquer dessa sequência. Já conseguiu perceber que são números múltiplos de 3? Já? A primeira tinha 3, 6, 9, 12. A gente está falando dos múltiplos de 3, né? Então, é qualquer número vezes 3. Utilize a expressão do item anterior e calcule o número de elementos da figura 37. É só a gente pegar 37 vezes 3, que vai dar 111. Então, terão 111 figuras na posição 37. 3. Um triângulo equilátero possui um lado com medida x. Escreva uma expressão algébrica que indique o perímetro. Gente, o que é o perímetro de uma figura? É a soma de todos os seus lados. Então, para eu escrever o perímetro dessa figura aqui, é só eu fazer x mais x mais x. Tá ok? Ou eu também poderia escrever 3 vezes x, né? 3x eu chamaria de 3 vezes x. Em uma livraria, o preço de um caderno é y. Com base no preço do caderno, escreva o preço dos seguintes objetos, sabendo que a caneta custa R$2 a menos que o caderno. Bom, a caneta eu vou chamar de C. Se ela custa R$2 a menos que o caderno custa Y, é só escrever Y menos 2, ok? O estojo custa o dobro do caderno. Quanto custa o caderno? Y menos 2, certo? E o estojo custa o dobro disso. Eu vou botar um E de estojo. O que é o dobro, gente? É 2 vezes o caderno. Y menos 2, certo? Fechei parênteses porque eu tenho a multiplicação de uma subtração, tá? Então, depois eu iria multiplicar isso aqui fazendo chuveirinho. Quem lembra do chuveirinho? Chuveirinho é a propriedade distributiva da multiplicação. 2 vezes y, 2y. 2 vezes menos 2, menos 4. Então, o estojo vale 2y menos 4, tá bom? A mochila custa o triplo do caderno, mas a mochila custa o triplo do caderno mais R$20. Vamos lá. Vou botar um M de mochila. Custa o triplo do caderno. Quanto é o caderno? Triplo não é 3 vezes? 3 vezes y menos 2, certo? Chuveirinho, mais 20. Tá escrito aqui, mais R$20. Vamos lá. Então, a mochila vai custar quanto? 3 vezes y vai dar 3y. Toda vez que você multiplica o número vezes a letra, fica o número e letra, tá bom? 3 vezes menos 2, menos 6, mais o 20. Tá bom? Então, aqui eu descubro o preço da mochila, tá? O último, letra D, o compasso custa R$3 a menos que o estojo. Quanto custa o estojo? O estojo custa isso aqui, não é? 2y menos 4?
Então, aqui vai ser 2y menos 4 e menos 3, porque o compasso, vou botar um C aqui de compasso, custa R$3 a menos que isso, tá? Bom, vamos continuar? Vira a página. Complete o quadro. Vamos completar. Ah, não, tem o letra E aqui em cima, o lápis, eu já estava deixando ele passar. O lápis custa metade do preço da caneta. A gente fez a caneta lá, Y-2, né? Y-2. O que é metade disso? O que é metade, gente? É dividir por 2, mas eu também posso botar em forma de fração. Ou eu posso botar assim, ou eu posso botar uma divisão. Y-2 dividido por 2, tá? A metade significa dividir por 2, não esqueçam. 5. Complete o quadro. A é 9. A ao quadrado é 9 ao quadrado. 2 vezes A é 2 vezes 9. 9 ao quadrado vai dar 81, certo? 2 vezes 9 é 18, certo? E a raiz quadrada de A, a raiz quadrada de 9, que é 3, tá? Aqui, 25 ao quadrado é 125. Aqui, 2 vezes 25, 50. Raiz quadrada de 25 é 5. Agora eu vou deixar a terceira linha para vocês, tá bom? Vamos continuar? É importante saber que as expressões nas quais aparecem letras e números são chamadas de expressões algébricas. Nas expressões algébricas, as letras são chamadas de variáveis. Observe alguns exemplos. 3x mais 10, 2y ao quadrado menos 5y mais 1, 4a sobre 3 mais b ao quadrado. As expressões 5x ao cubo mais 2x menos 1, possui 3 termos algébricos: 5x ao cubo, 2x e menos 1. Observe que os termos são separados pelos sinais de mais e de menos. Cada termo algébrico possui um coeficiente e uma parte literal. Gente, o coeficiente é o numeral e a parte literal, obviamente, é a parte que possui a letra, tá bom? Então, em cada termo você vai enxergar um coeficiente e uma parte literal. Alguns termos não vão ter parte literal e em alguns termos o coeficiente vai estar oculto. Quando você encontrar lá na sua expressão algébrica um termo que só tem a letra, por exemplo, x mais 2, o termo que está com x só tem a letra. Mas existe um coeficiente. Quando só está a letra sozinha, significa que o coeficiente é 1, ok? Então vamos lá. No termo 5x ao cubo, o coeficiente é o número 5 e a parte literal é x ao cubo. No termo 2x, o coeficiente é o 2 e a parte literal é o x. No termo menos 1, o coeficiente é menos 1 e não possui parte literal. Entre o coeficiente e a parte literal, há uma operação de multiplicação, ou seja, 2x significa 2 vezes x, tá? No entanto, o sinal de multiplicação não precisa ser registrado. Assim, 5 vezes x ao cubo pode ser escrito simplesmente por x ao cubo e 2 vezes x simplesmente por 2x. O coeficiente 1 geralmente não acompanha a parte literal, foi isso que eu falei mais acima, tá? Dessa forma, y ao quadrado é o mesmo que 1 vezes y ao quadrado. O termo algébrico que não possui parte literal é chamado de termo independente. Na expressão 3x mais 10, o 10 é o termo independente. Termos semelhantes. 2 ou mais termos são semelhantes quando possuem a mesma parte literal. Exemplos: 3a é semelhante a menos 7a, porque a parte literal é igual a e a.
x ao quadrado e 4x ao quadrado. A parte literal é igual, x ao quadrado e x ao quadrado. Menos 5x ao quadrado, y ao cubo. E 12x ao quadrado, y ao cubo. A parte literal deles também é igual. X ao quadrado menos y ao cubo, x ao quadrado e y ao cubo. Se você tem uma parte literal 3a e 3a ao quadrado, um é a e o outro é a ao quadrado. Apesar dos dois serem a parte literal está diferente, porque uma está elevada, uma está sem o expoente, né, que é expoente 1, no caso, e o outro está elevado ao quadrado. Então, os termos só são semelhantes se as partes literais forem exatamente iguais, tá bom? Vamos continuar. Se uma expressão possui termos semelhantes, esses poderão ser reduzidos, somados ou subtraídos a um único termo. Exemplo: x 5y, vou fazer aqui para vocês verem, mais 4, mais 3y, menos 7. Essa é uma expressão que a gente vai calcular. Quando você encontrar lá nos exercícios, reduza os termos semelhantes. Reduza a expressão agrupando os termos semelhantes. A gente vai calcular da seguinte maneira. A primeira coisa a se fazer, a gente vai organizar a expressão. Como? A gente vai botar todos os termos que são semelhantes um ao lado do outro. Por exemplo, nessa expressão você pode ver que o 5y, ele é semelhante ao mais 3y. Então eu vou colocar um ao lado do outro. Eu vou arrumar a expressão primeiro. E aí eu vou colocar o mais 4 perto do menos 7, porque os dois são termos independentes, eles também são semelhantes, tá? Então vamos lá. Esse é semelhante a esse. Eu posso realizar essa adição. Já esse aqui não é semelhante a esse. Então eu não posso realizar essa operação. Mas eu posso realizar a operação do mais 4 com menos 7, que são termos independentes. Por consequência, também são semelhantes. Vamos agora organizar, realizar as operações? Vamos lá. Eu tenho 5y. Se eu coloco mais 3y, 5 mais 3, eu fico com 8y. Quanto vai ficar mais 4 menos 7? Quando os sinais... Vamos voltar lá em regrinhas de sinal. Já tivemos essa aula. Quando os sinais são diferentes, subtraio e dou o sinal do maior número. Então, o maior é o 7. Então, vai ficar menos 3. Agora, eu posso somar esse 8... Eu posso subtrair 3 de 8y? Não, não pode. Porque os termos não são semelhantes. E como não existem mais termos semelhantes aqui nessa expressão, ela termina aqui. Você já terminou de agrupar os termos semelhantes, tá bom? Agora dá uma olhada aqui. Qual ficou o resultado? 8y menos 3, ok? Assim acontece aqui, ó, na segunda expressãozinha. 2x ao quadrado mais 4x mais 13 mais x ao quadrado. 2x ao quadrado vai ficar perto do x ao quadrado, ó, que são semelhantes, tá vendo? O mais 4 vai para o meio e o mais 13 vai para o final. Só que o 4x e o 13 não são semelhantes, então eu não posso fazer operação com esses dois. Só posso fazer as operações daqueles que são semelhantes. Aí a gente faz aqui, ó, 2x ao quadrado mais 1x ao quadrado, me fico com 3x ao quadrado, que é o que está aqui. Repete o mais 4x e repete o mais 13. No final ficou com 3x ao quadrado mais 4x mais 13. Ok? Bom, e assim a gente vai agrupar os termos semelhantes e começar a calcular aí as nossas expressões algébricas. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!